Hoje a Polícia Federal descobriu um esquema de milhões de reais dentro da própria Polícia Rodoviária Federal. Dinheiro público investido na derrota de Lula no último processo eleitoral. A gente está falando de um esquema que vai entrar para a história. Mais um episódio do Brasil de 2023 que vai entrar para a história. E se você pretende prestar concurso público, a sua hora chegou. Vai ter muito policial perdendo o cargo e, pior, indo para a cadeia, como já aconteceu com um dos envolvidos. A Polícia Federal está investigando e a reportagem da UOL, que tem como base essas investigações, mostra que a PRF pagou R$1.300.000 contratando agentes aposentados para blitz. Se vocês não sabem, a gente teve mais ou menos 500 blitz no Brasil todo durante o processo eleitoral. Pelo menos 330 nas regiões onde Lula teve mais votos, no Norte e especialmente no Nordeste. Depois do primeiro turno ficou fácil. O eleitor do Lula votou nesse colégio eleitoral, percorrendo esse caminho, saindo de tal região. É só botar uma blitz, onde passa mais ônibus e mais eleitores do Lula. É só fazer uma blitz, falar que o ônibus está com o retrovisor embaçado, com o pneu careca. E pessoal, a gente teve mais de 500 blitz da polícia, sendo 272 só no Nordeste. No Sul e no Sudeste, onde está a maior parte da população do país, a gente não teve nem 100. Nem chegou a 100. Quem controlava a Polícia Federal era o diretor-geral, a atribuição dele, que na época era o Silvinei Vasquez, bolsonarista assumido. A Polícia Federal é subordinada a um ministério. Sim, o Ministério da Justiça. Na época, o ministro era o Anderson Torres, preso depois da invasão em Brasília, no dia 8 de janeiro, quando ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal responsável pelo Planalto, que permitiu que aquele episódio lamentável acontecesse. A polícia descobriu, na casa do Anderson Torres, um documento, que era uma minuta de um decreto para instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que permitia revogar o resultado das eleições. Adivinha só quem também recebeu e confessou que recebeu? A deputada Carla Zambelli. Descobriram que o muambeiro, investiu 300 bilhões de reais do dinheiro público na própria campanha eleitoral. Quem está falando isso não é o Samuel Borelli ou qualquer outro veículo de imprensa progressista, não. É o Tribunal de Contas da União e esse é o resultado que chegou o relatório técnico, de uma análise técnica, da equipe técnica da pasta. Eu não estou falando que a PRF é corrupta, longe disso. É uma corporação respeitadíssima, que tinha um ou outro, uma laranja podre ou outra, do muambeiro, trabalhando lá dentro. E eu fico muito preocupado com lavagem cerebral, de verdade. A Polícia Rodoviária Federal, especialmente os delegados, receberam promessas do muambeiro no primeiro ano de mandato dele, que diziam que iam receber reajustes de até 25%. O tempo passou, o mandato acabou e eles não receberam nenhum reajuste. No final das contas, eles estavam tentando negociar 5%, nem isso. Durante o mandato de Lula, lá de 2002 a 2010, eles tiveram reajustes atrás de reajustes. Chegou o Bolsonaro e sem ganhar nada, recebendo promessas de 25%, no final das contas ficaram com zero e ainda se sujeitaram a impedir o eleitor de chegar na urna, mapeando onde é que ele estava, onde é que era o colégio eleitoral, a rota para fazer blitz. Aí chega um ônibus cheio de eleitor do Lula e é simples. Para o ônibus, o pneu está careca, esse assento aqui está sem cinto de segurança, o motorista está aí com a manopla do câmbio deslocada. É só arrumar um motivo. Mesmo depois de Auxílio Brasil, mudando o nome do Bolsa Família, 300 bilhões de reais do dinheiro público investidos na campanha eleitoral, depois disso tudo, ainda perdeu. Depois de usar a TV Brasil como cabo eleitoral, até o crime eleitoral de abuso de poder, e não é o Samuel Borelli quem está falando isso, quem denunciou e pediu a condenação do muambeiro por abuso de poder foi o Ministério
Público Eleitoral, a Procuradoria Eleitoral do Brasil. E tudo que entra para a história sempre tem um aprendizado. A gente sempre pode aprender. Dessa vez, a gente aprende que não dá para sequer votar em gente como era o Muambeiro. Depois que essa turma chega no poder, fica difícil tirar. Eles usam de tudo que tem para continuar no poder e a gente conseguiu vencer em 2022 foi por pouco. Mesmo com a máquina pública, com todo tipo de influência de empresário e fazendeiro, eles perderam, até dos religiosos. Perderam. Só que o aprendizado que fica é, a gente não pode correr esse risco de novo. Agradeço a todos pela presença e até o próximo vídeo.